Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre os assuntos mais quentes da desinformação. Hoje o tema vai ser eleições no contexto internacional e desinformação. Comigo está nessa conversa o Matheus Soares. Hoje somos dois, Matheus e eu e Matheus. Vem com a gente! O ano das eleições é como 2024 vem sendo denominado. Mais de 60 países terão pleitos democráticos esse ano e a desinformação é um grande problema que afeta a todos, em maior ou menor escala. Já sabemos também que, segundo pesquisa da organização internacional Global Coalition for Tech Justice, as plataformas digitais não estão preparadas para barrar informações falsas, discursos violentos ou descontextualizados, especialmente conteúdos feitos com IAs generativas. Hoje a gente traz um contexto do Sul Global. Matheus participou de um webinar com representantes da sociedade civil de países da África e também no contexto do Oriente Médio. E teve ainda uma representante da Meta que falou um pouco sobre esse contexto eleitoral por lá. Conta para nós, Matheus, o que a gente pode destacar? Oi, Ana. Oi, pessoal que está nos assistindo. Pois é, Ana, eu participei desses eventos da Digital Action, né? E foi muito interessante perceber que cada país tem suas especificidades, tem seus contextos, né, culturais, políticos, enfim, mas tem problemas muito parecidos com o que a gente está vivendo aqui no Brasil quando a gente fala de plataformas digitais e desinformação. O primeiro ponto, né, é a ineficiência da moderação de conteúdos por parte dessas plataformas para manter os usuários e as pessoas em segurança. E o segundo ponto, que é em consequência desse primeiro, é justamente a disseminação de desinformação. Na África, né, a gente teve esse evento muito traumático, mas também emblemático para mostrar justamente o impacto dessa desinformação nesses contextos, né, que foi o caso da Etiópia. Em 2022, a plataforma, né, o Facebook, não conseguiu remover chamados de guerra e discursos de ódio contra a comunidade étnicas no país, em meio a uma guerra civil, o que levou a episódios brutais de violência física, né? Alguns casos, as pessoas afirmaram que tiveram parentes mortos na casa, né, na porta de casa, por questões envolvendo desinformação. Mas não só a Etiópia sofre com isso, outros países do continente africano também. O Senegal ele teve as eleições agora dia 24 de março, representantes, ativistas do país também evidenciaram a presença de desinformação generalizada, né, nessa campanha eleitoral. No caso do Senegal, é um país em que existe uma comunicação tradicional muito por meio do rádio, a população vem entrando, né, nos ambientes digitais nos últimos anos e, consequentemente, essa entrada, esse acesso às tecnologias digitais também vira um terreno fértil para a desinformação. E o principal problema do Senegal é exatamente a existência de portais de notícias falsos, né? Com muito também influência internacional na produção dessas fake news que circulam no país. Pois é, Matheus, me lembrou aqui até um Desinformante Explica que a gente tem com a Lena Benz, que é a nossa designer, sobre essa simulação, né, essa feitura de um vídeo ou de um portal de comunicação usando a identidade visual do original, né? Isso é muito cruel com as pessoas, né? Que elas já estão acostumadas com as cores, com a disposição dos elementos gráficos, e aquilo atribui de cara alguma fidedignidade, né, da informação. E outra coisa também que me chama atenção, que eu acho que é uma situação que a gente tem parecida com o contexto africano, principalmente no período das eleições, é a ausência, né, de moderadores de conteúdo humanos, né, que a gente sabe que a maior parte da moderação é feita de forma automatizada, mas conteúdos sensíveis acabam passando por moderadores humanos, é essa ineficácia das plataformas digitais em fazer a moderação fora do inglês, né? A gente já tem várias pesquisas mostrando que elas não são eficientes em outras línguas. Imagina, a África com 54 países, né, muitos dialetos, enfim. O Brasil também, no caso, não tem tantos dialetos assim, mas um país, digamos, marginal, né, para as plataformas, porque está no sul global, e a gente não sabe exatamente
a quantidade de moderadores humanos que vai poder avaliar esses conteúdos sensíveis. A gente publicou até uma matéria, por exemplo, do Twitter, que não abriu isso por livre e espontânea vontade, mas abriu isso por força da lei de serviços digitais na União Europeia. E a gente tem aqui 41 pessoas, isso é dado de agosto de 2023, 41 pessoas que falam, que são moderadores em português, né, do Twitter. Agora você imagina, em árabe, né, quando a gente vê tantos conflitos e situações delicadas, né, que precisam ser levadas em conta, são 12 pessoas, né, moderando conteúdo no Twitter na língua árabe. E por aí vai, né? Até, por exemplo, o espanhol, são 20 moderadores de conteúdo, uma situação que elas precisam, né, aprender a lidar. Que mais, Matheus, a gente tem de problemas parecidos, né, com esses países do sul global? Porque a gente, cada vez mais que chegam as informações, a gente percebe que a gente tem problemas parecidos porque tem um uso, né, da comunicação, da informação e das plataformas parecido com esses países, né? Pois é, Ana, esse ponto que você trouxe sobre a ineficiência da moderação, né, foi um ponto muito levantado pelos representantes dos ativistas, né, que estavam lá no evento, justamente porque os sistemas de identificação desses idiomas são muito falhos. No caso da própria Etiópia, o dialeto falado na região não era totalmente conhecido pelos sistemas de moderação, então muita coisa passou, né, pelo despercebido por esses sistemas. Isso acontece também no Oriente Médio, um evento específico sobre essa região também da Digital Action. Os integrantes da organização denunciaram como isso também ocorre ali na região da Palestina, justamente que está tendo esse conflito entre Israel e o Hamas, né? Então, muitos conteúdos pró-Palestina estão sendo restringidos, sofrendo shadow ban, porque os sistemas de moderação de conteúdo não reconhecem que aquele conteúdo ali é um conteúdo legítimo, né? E além disso também a gente vê casos de violência política acontecendo dentro dessas plataformas nesses países. É o caso da Tunísia, que vai ter eleições agora em novembro, logo depois do Brasil. Lá existe também muito essa questão da violência política para representantes políticos, né, ativistas, candidatos, enfim, também relacionados às minorias, né, população LGBT, população, a questão das mulheres também, sofrem muita perseguição na Tunísia. Então, a gente vê essas correlações, né, países, como eu falei, com seus respectivos contextos culturais, mas que sofrem desses mesmos problemas relacionados também, como a gente está aqui sofrendo no Brasil. Beleza, Matheus. E há uma tentativa, né, de organizações multilaterais e do próprio governo brasileiro da gente se unir nessas questões, né, assim, fortalecer o Sul Global para que as plataformas tomem, né, sejam pressionadas de alguma maneira e tomem medidas para nos proteger, para ter um ecossistema digital saudável, né, com informação confiável, que é isso que a gente precisa, especialmente esse ano, que é considerado esse ano eleitoral, né? Esse mega ciclo de eleições que a gente vai ter pelo mundo. Bom, a gente vai ficar por aqui, mas eu vou indicar esses conteúdos nossos que são bem bacanas. Desinformante Explica, que é uma série que a gente tem lá no YouTube. Desinformante Explica sobre moderação de conteúdo para entender a importância, né, dessa profissão, importância dessa atividade. Também o Desinformante Explica com a nossa designer Lena Benz, mostrando como os criminosos, né, falsificam portais falsos de notícia usando a identidade visual de portais legítimos, né, da mídia hegemônica e tradicional. E também as nossas matérias sobre o contexto africano e sobre outros países do sul global, a importância aí da informação íntegra e acessível a todos para que a gente tenha eleições democráticas. O papo fica por aqui. Semana que vem a gente volta. No Instagram e no Twitter nós somos @desinformantebr. Obrigada pela audiência e tchau, tchau.